Bom, o professor já apresentou, né, o título do trabalho. Vou iniciar então a apresentação repetindo esse título, que é o tema Produtização de métodos e ferramentas gerenciais para inovação, né, em um contexto de parque tecnológico. Vamos começar aqui por um tour aí do que vai ser discutido nessa apresentação, o que a gente vai referenciar aqui com relação ao trabalho. Começando ali para a introdução, né, onde a gente vai falar um pouco sobre o contexto de desenvolvimento e os objetivos específicos e gerais desses trabalhos, os objetivos gerais específicos, né. Passaremos por alguns pontos do referencial teórico que foi utilizado como base para o desenvolvimento, a metodologia que foi utilizada, e entraremos na parte mais prática da produtização dos métodos e ferramentas, inclusive com a discussão do processo de produtização que nós utilizamos, e vamos encerrar a apresentação falando sobre as implicações do trabalho e as considerações finais. Bom, em relação ao contexto, né, a literatura ela reconhece que os métodos e ferramentas gerenciais fazem parte, né, das tecnologias gerenciais e desempenham um papel muito importante nas organizações ao apoiar as atividades empresariais, incluindo gestão, inovação e estratégia. Entretanto, apesar dessa importância, né, e apesar do elevado número de métodos e ferramentas gerenciais que são disponibilizados continuamente, os praticantes ainda enfrentam alguns desafios para a escolha e aplicação imediata desses métodos. Então, a literatura aponta para que uma ausência, né, de estudos aprofundados de como esses métodos são desenvolvidos e apresentados, e isso dificulta, né, a compreensão e o desenvolvimento de melhores formas para a comunicação do conhecimento por trás desses métodos e ferramentas, né, as suas limitações, seus pressupostos, o escopo de aplicação e seus benefícios, o que faz com que muitos praticantes, às vezes, iniciam a aplicação de um método que não seja o adequado para o seu contexto, e isso acaba atrapalhando suas tomadas de decisões, suas gestões estratégicas e etc. O contexto desse trabalho ele foi desenvolvido dentro do contexto do BHTEC, né, especificamente dentro ali do Laboratório de Metodologias para Inovação, o LabMIN, que é uma iniciativa em rede coordenada pelo BHTEC e que tem o patrocínio aí da FAPEMIG para sua execução. Com relação aos objetivos, o objetivo geral do trabalho é propor e avaliar um modelo processual para a produtização de métodos e ferramentas gerenciais para inovação que seja capaz de auxiliar tanto os especialistas e os desenvolvedores, quanto os gestores de organizações e ambientes promotores de inovação, como os parques tecnológicos, no que tange a comunicação, adoção e padronização desses artefatos gerenciais. Para realizar, né, para alcançar esse objetivo, o presente trabalho ele busca realizar os seguintes objetivos, os seguintes passos aí específicos: a realização de uma revisão da literatura de produtização de serviços, a identificação de características da produtização de serviços que se adaptem à produtização de métodos e ferramentas gerenciais, a elaboração de um framework que organize esses elementos que apoiam os objetivos da produtização de métodos e ferramentas, e selecionar também um conjunto piloto de métodos e ferramentas que possam ser produtizados para coletar os feedbacks sobre esses métodos e ferramentas objetos de estudo no trabalho. Falando agora um pouco sobre o referencial teórico de produtização de serviços, a gente pode entender a produtização em um sentido mais amplo como uma forma de desenvolvimento de serviços, né, e a busca e implementação de processos e práticas que forneçam maior tangibilidade, clareza, sistematização e repetibilidade à prestação de serviços profissionais. De uma forma simplificada, a produtização de serviços ela busca agregar aos serviços que têm algumas características intangíveis outros aspectos mais comuns a produtos físicos, especialmente relacionados à capacidade de comunicação da proposta de valor e repetibilidade. Um serviço produtizado bem-sucedido, ele vai resultar, então, em uma oferta sistematizada, tangibilizada e formalizada com orientação ao cliente, com processos de serviços bem documentados, podendo incluir, além do elemento core, né, aquele que integra os benefícios essenciais do serviço, alguns elementos adicionais de suporte e outros que entregam outras
outros benefícios aí. Só voltando aqui sobre produção de serviço, é importante aqui, existe na literatura tanto uma abordagem de produtização de serviço, como um paralelo também, um complementar, que seria a servitização de produtos, né? Enquanto a servitização de produtos, ela tende a agregar um serviço a um produto físico para agregar ou aumentar o valor proposto daquele conjunto, a produtização de serviço não necessariamente agrega um produto. Ela foca principalmente na agregação de características semelhantes à de um produto. Tem uma pequena diferença nessa abordagem. Outra literatura que a gente consultou e usou como referência para esse trabalho foi a literatura sobre métodos e ferramentas gerenciais, que a gente denomina aqui como MEFs, né? Como foi falado, as ferramentas de gestão, elas desempenham um papel importante, né, no apoio ao desenvolvimento e implantação da estratégia da empresa, bem como nos seus processos de gestão e de inovação, levando essas organizações a obterem melhorias nos seus processos, produtos e serviços, né, conduzindo também a uma melhoria no desempenho e ao atingimento dos objetivos dessas empresas. Além disso, né, os métodos e ferramentas gerenciais são importantes para realizar a conexão do conhecimento teórico, né, desenvolvido em centros de estudo, em outras empresas que desenvolvem esses artefatos, para uso prático no contexto específico de cada uma dessas empresas que os utilizam. Porém, dadas as complexidades do ambiente de negócios, as ferramentas que possuem algumas formas fortes e acessíveis de representação visual, por exemplo, elas fornecem um meio poderoso para ajudar a compartilhar e disseminar o conhecimento e a compreensão entre os gerentes dessas empresas. Especificamente, ali com relação à produtização de métodos e ferramentas, que foi também uma linha de literatura pesquisada, a gente percebe que é um termo incipiente e descentralizado na literatura, né? O termo produtização, especificamente, ele é muito pouco utilizado na literatura que trata especificamente de métodos e ferramentas, ao mesmo tempo em que alguns estudos tangenciam esse tema de produtização ao propor novas formas de apresentação e aplicação de métodos e ferramentas. Observa-se que a redução do gap de maturidade ali entre a pesquisa e a prática, processos estabelecidos para o desenvolvimento, compreensão do contexto e a percepção de MEF como produtos são entendidos pela literatura como sendo importantes no processo de produtização. Além disso, a literatura observa também que a produtização de métodos e ferramentas deve contemplar e integrar um conjunto de ações e atividades, sendo importantes aspectos como linguagem, treinamento e conexões com outros MEFs, para que esse método ou ferramenta seja percebido como um produto, que tenha mais tangibilidade no que ele vai entregar de valor para o seu potencial adotante, né? Aqui eu só estou exemplificando uma diferença, né, encontrada na literatura de duas ferramentas utilizadas para a aplicação do método roadmap, sendo a da esquerda uma ferramenta do roadmap, vamos chamar tradicional, né, clássico, e à direita a expressão ali, uma representação de um roadmap, uma ferramenta para a aplicação do roadmap, não tratada como produtizada pela literatura, mas que contém alguns elementos que podem ser considerados como produtização. Por exemplo, alguns elementos gráficos, instruções para a utilização, e alguma elaboração que facilite a compreensão para quem está adotando sobre como essa ferramenta pode ser utilizada da melhor maneira possível dentro do contexto técnico que ela foi desenvolvida. Bom, sobre a metodologia. A metodologia adotada para o desenvolvimento do trabalho foi a Design Science Research, né? Ela possibilita a interação entre a teoria e a prática, né? Mantendo o rigor acadêmico através do desenvolvimento de princípios de design e a partir da base de conhecimento sobre o tema, que a gente já encontra na literatura, e aprimorando a solução, incluindo aspectos de generalização para uma classe de problemas que contribua com a literatura independente do contexto. Essa é uma metodologia robusta que permite aí inserir no estudo a aplicação prática a partir da base de conhecimento encontrada na literatura e a interação desse trabalho fazendo com que, ao longo do desenvolvimento prático, a gente possa retornar à literatura, colher novas informações a partir do que já foi conhecido na prática e assim melhorando os resultados e aperfeiçoando os artefatos que sejam desenvolvidos no processo. Vou entrar agora um pouco na parte mais
prática do trabalho, né? Vou começar apresentando um overview aqui do processo. Esse processo, ele aborda alguns elementos, alguns artefatos que foram desenvolvidos especificamente para a produtização de métodos e ferramentas, a partir do que a gente entendeu da literatura de produtização de serviços e de produtização de métodos e ferramentas. E nos próximos slides eu vou detalhar um pouquinho mais sobre as características desses artefatos. A gente pode observar que o processo de produtização de métodos e ferramentas, ele tem como protagonista o especialista em determinado método ou ferramenta que vai ser produtizado. Então, o processo ele se inicia com um contato com o especialista nesse método ou nessa ferramenta, né, que tem o interesse de fazer o trabalho de produtização. E a partir desse contato é elaborado um descritivo técnico, que é o primeiro artefato que dá um primeiro contato com relação às funcionalidades, às principais características do método e ferramenta. A seguir é elaborada uma cartilha, que é um artefato um pouco mais aprofundado. Esses elementos eles são, então, aprovados pela equipe, no caso aqui do nosso projeto do LabMe, que faz uma verificação especificamente sobre o design, sobre os aspectos mais de formatação de marca, das características de produtização que a gente quer incluir nesse método ou ferramenta. E depois é desenvolvido, então, um novo artefato para uma comunicação a respeito do MEF, que a gente chamou de video pitch. A partir daí, são elaborados os elementos e o programa de treinamento para transmitir para o possível praticante tanto as informações relativas aos artefatos disponíveis daquele método ou ferramenta, quanto o treinamento específico para a aplicação desse método e ferramentas. Depois disso, são definidos os pacotes de oferta desse método ferramenta produtizado, que pode incluir elementos gratuitos para a comunidade, cursos gratuitos síncronos ou pagos, cursos assíncronos, cursos presenciais sob demanda. Isso vai depender do agente intermediário ali, que vai fazer essa conexão do método com o potencial praticante. No nosso contexto aqui, o próprio LabMe e o BHTech, né? E agora a gente vai falar um pouquinho sobre os artefatos que foram desenvolvidos para a gente conseguir englobar aí a produtização dos métodos e ferramentas que nós escolhemos como lote piloto para essa produtização. Foram realizados, o primeiro descritivo, como eu comentei, é o descritivo técnico, né? O primeiro artefato é esse descritivo técnico. Ele consiste em um documento textual padronizado com 2 páginas, e contendo informações importantes para um primeiro contato com o método ou a ferramenta, né? Incluindo aqui a descrição, o problema em que o MEF se aplica, a solução abordada pelo MEF para a solução desse problema, os principais benefícios do MEF, as limitações e as principais recomendações. Na segunda página desse descritivo é incluído também uma representação gráfica para aumentar a familiaridade do potencial praticante, algumas informações sobre a complexidade estimada, né? E afinidade com quais organizações esse MEF tem mais afinidade, uma startup, um centro de tecnologia ou uma empresa já bem consolidada. Essa questão Você consegue só criar uma pauta? Acho que eu estou ouvindo o áudio de alguém. Desculpa. O que acontece vocês podem ver que esse descritivo ele é limitado a só 2 páginas mesmo, para ter aquela primeira impressão, aquelas primeiras informações mais importantes para que o praticante já possa ter uma iniciativa aí, se faz sentido ou não para o contexto dele. A gente identificou na literatura que a questão de marca, né, de representação visual e de valor que a própria marca, por exemplo, do LabMe, NTQI ou FMG pode trazer, pode agregar valor e confiabilidade no método, ela é importante. Então, a gente coloca essas características de marca, né, de branding, em todos os artefatos que foram desenvolvidos, inclusive no descritivo técnico. E nós temos um segundo artefato, que é a cartilha. Essa cartilha é um documento um pouco mais extenso do que o descritivo, ela não tem limitação de páginas, né? Então vai depender da complexidade do próprio método ou ferramenta. E ela tem um design estético também bem mais elaborado, tem mais liberdade para poder explorar aí as características de marca, de ilustrações, de marketing, vamos assim, e também mais espaço para detalhar melhor, exemplos de aplicação mais bem elaborados, e que reforçando a conexão do MEF produtizado com a marca da instituição que o disponibiliza e com o seu contexto de aplicação possível também.
O terceiro artefato seria o video pitch, né? Esse video pitch ele tem o objetivo de comunicar de uma forma alternativa as informações contidas no descritivo técnico. Então, na prática, teria basicamente as mesmas informações, porém passadas de uma forma oral e visual, não apenas textual, como é o descritivo. O objetivo dele é que seja um artefato disponibilizado principalmente em meios digitais, uma plataforma que possa ser centralizada a disponibilização, né? E trata-se, sim, de um artefato com formato de comunicação e duração de 2 a 3 minutos, bem curto. Embora esse artefato ele tenha sido proposto, ele não foi elaborado e implementado no processo de produtização implementado no LabMe, porque ainda não tinha a viabilidade de ter a plataforma, então não faria sentido, não teríamos onde disponibilizar nesse momento, mas é um artefato proposto para o processo que pode ser desenvolvido em estudos futuros aí. Bom, o último, né, artefato, vamos dizer assim, do processo é a questão dos treinamentos. Os treinamentos para o pacote de MEF que foram realizados nesse processo, eles foram realizados no formato de workshops, realizados de forma presencial e híbrida, né, com duração média de 3 horas, e tendo a possibilidade de retornar, né, as empresas que quiserem, 2 semanas após a realização do workshop, poderiam retornar para uma reunião, apresentando a aplicação dele em um contexto real das suas empresas, para poder discutir, tirar dúvidas e a gente entender como que foi a experiência desses praticantes em utilizar esse método ou ferramenta produtizado. O primeiro workshop foi realizado sobre o roadmap, né, que é um método para desenvolvimento estratégico, tanto de negócio quanto de tecnologia, e ele ocorreu de forma remota síncrona, tendo como participante, né, as empresas do programa de pós-aceleração chamado Conexões, que foi realizado pelo BHTech. Nesse workshop, a gente teve ali a oportunidade de desenvolver um template com características de autofacilitação, conforme encontramos na literatura alguns exemplos bem-sucedidos desse tipo de técnica, incluindo algumas orientações sobre o preenchimento da ferramenta e legendas orientadoras, para que o praticante pudesse, sem ter que gastar, né, demandar muito tempo aprofundando no método em si, antes de fazer uma primeira aplicação mais frutífera, ele já pudesse ter condições de aplicar adequadamente esse método a partir desses treinamentos e desse acesso aos nossos artefatos produtizados. O segundo workshop, ele teve como tema o SA, né, Strategic Choice Approach, que é uma abordagem de escolha estratégica utilizada para condução de processo de aprendizagem para tomar de decisão, e foi realizado de forma presencial no Hub do BHTech. Nesse evento, teve uma limitação de participação apenas a empresas conectadas ao parque também. Então, como no primeiro, as empresas eram todas de um programa específico do parque, nesse a gente abriu um pouco mais para empresas que tivessem algum tipo de conexão com o parque, e teve também como padrão 3 horas de duração, com essa oportunidade de um encontro posterior, né, depois de 2 semanas, para debater a aplicação em um contexto real dos participantes. E, novamente, nós temos essa imagem, ela ilustra o template produtizado, com algumas referências ali de marca, principalmente, com uma organização um pouco diferente aí dos campos de preenchimento da ferramenta. Tivemos, então, o terceiro workshop, né, sobre o PAD Projetos, em que os participantes que foram convidados aí eram também empresas conectadas ao BHTech e algumas outras empresas convidadas de fora. Ocorreu também presencial no Hub do BHTech, e também manteve esse padrão de ter um template adaptado para a produtização, né, para ser utilizado nesse treinamento e fornecido também aos participantes para aplicação em casos reais e posterior discussão junto à equipe do projeto, ali a equipe do LabMe que estava desenvolvendo, que estava conduzindo esses workshops. A última ferramenta das 4 que nós selecionamos como piloto para produtização foi o Radar da Difusão da Inovação, que é uma ferramenta capaz de auxiliar na avaliação e teste, né, de conceitos para o processo de difusão da inovação. Esse workshop ele foi um pouco diferente dos anteriores, porque ele foi realizado em um período de apenas 2 horas, né, de forma remota, síncrona, e não teve essa oportunidade de
de encontro posterior. Por se tratar de uma ferramenta um pouco mais simples, as dúvidas foram tiradas e foram sanadas ali durante o próprio workshop. Novamente, a gente fez um template específico para essa produtização, com algumas referências sobre como preencher cada campo, algumas orientações de preenchimento, de como funciona a ferramenta, para que na própria ferramenta o praticante tivesse ali algumas informações de orientação e auxílio. Aqui a gente vê algumas avaliações, né? Após a realização dos workshops, a gente solicitou aos praticantes que respondessem um formulário com algumas questões para avaliar os artefatos. A primeira avaliação que a gente apresenta aqui é sobre os descritivos técnicos, né? Fizemos ali algumas perguntas em relação a se essa ferramenta instigou ou não interesse para utilização, se o nosso template, não, aliás, se o nosso descritivo técnico continha as informações suficientes para a compreensão do propósito do método da ferramenta, se a linguagem utilizada era clara e facilitava o entendimento das principais características do MEF. E a gente vê que nessa avaliação, a maioria dos participantes avaliou positivamente o descritivo, né? Sobretudo, aí um destaque em relação à geração de interesse de aplicação. Então, a maioria dos respondentes disseram que o descritivo gerou interesse na aplicação desse método ou da ferramenta, né? Então, eles viram que aquilo era aplicável no seu contexto real. E também com relação à linguagem, a maioria entendeu que a linguagem estava clara e compreensível, então fazendo essa conexão, que às vezes a linguagem da academia, do estudo em que foi desenvolvido ali, ela não está tão direcionada, tão objetiva para a aplicação prática, e isso a gente pôde ver que no descritivo fazia bem essa conexão e levando a linguagem mais próxima do praticante. Fizemos também algumas questões para avaliar os templates que nós utilizamos, né? Sobretudo sobre as perguntas orientadoras, sobre os conteúdos dos templates, se eles facilitaram a aplicação, se eles conseguiram utilizar o template sem consultar materiais adicionais, né? Ou seja, conseguiram fazer o uso da ferramenta, do método, sem ter que buscar fontes extras de informação, dedicar mais tempo aprofundando. Lembrando que para uma aplicação frutífera, mas não aprofundada, explorando todo o potencial do método, né? Isso aí a gente sabe que vai demandar, principalmente, por exemplo, métodos mais complexos, demandaria um aprofundamento maior. E também perguntamos se o template ele era fácil e intuitivo de aplicar. A maioria das pessoas responderam que sim, e a gente vê que na avaliação dos templates também, em que os participantes reagiram nessa questão aqui, numa escala Likert, né, afirmativa, variando de 1 a 7, sendo 1 discordância total e 7 concordância total com a afirmação. A maioria dos respondentes reagiu positivamente às características dos templates, principalmente em relação à utilidade dos recursos de autofacilitação para a aplicação do MEF. Aqui, cabe ressaltar, né, embora isso vai ser lá nas considerações finais também a gente reforça, nós tivemos um engajamento um pouco baixo em relação aos respondentes. Então, muitas pessoas preferiram não responder o questionário. Então, assim, a gente não teve muita contribuição nesse sentido, mas já dá para ver que a maioria das pessoas que responderam foram bem positivas, e a gente entende que uma aplicação de formulários com um grupo maior de pessoas seja importante também para poder pegar outras avaliações, né? Do desenvolvimento dos próprios artefatos e do processo como um todo. Bom, a gente, com relação às implicações, né, esse trabalho ele contribui para a prática do desenvolvimento, comunicação e aplicação dos métodos e ferramentas, ao incluir os diversos atores, né, envolvidos na criação e aplicação desses MEFs no processo de produtização. Ele aproxima o contexto acadêmico de desenvolvimento de métodos e ferramentas gerenciais do cenário de aplicação pelos praticantes, que possuem contextos e linguagens diferentes daqueles em que os MEFs geralmente são desenvolvidos. E ele reforça o potencial da DSR, né, Design Science Research, para resolver questões de pesquisa que tangenciam desafios práticos da inovação. À medida que a aplicação das diretrizes da DSR, ela proporciona valiosas reflexões de desenvolvimentos práticos e permite o retorno interativo entre as pesquisas teóricas e a aplicação prática, validação da prática e voltando na literatura para melhorar esses processos a partir da base de conhecimento e também contribuindo para a própria base de conhecimento como resultado dos trabalhos, né? Bom, entrando agora nas considerações finais,
Esse estudo ele propôs, né, ele propõe um processo para a produtização de métodos e ferramentas gerenciais para inovação e empreendedorismo, a partir da demanda real de uma rede de pesquisa voltada para o desenvolvimento e aplicação de MEF, né, em ambientes promotores de inovação, o LabMe. Mas essa proposta final não é uma solução generalizada, né? Ela considera as nuances e atribuições típicas do LabMe e do BHTech. Então, a concepção de um processo de produtização em outros contextos, né, como consultorias ou grupos acadêmicos, vai demandar aí contornos diferentes. Entretanto, ela contribui para uma proposta que possa ser aplicada e adaptada a contextos diferentes. Ela avança na agenda também de difusão de métodos e ferramentas junto a potenciais adotantes, e como contribuição central, eu acho que essa é a contribuição central do trabalho, né? Porque ela aponta também para aplicações mais bem informadas e frutíferas dos métodos e ferramentas que estão sendo cada vez mais divulgados, mais difundidos, e muitas vezes gera dúvida no praticante sobre quais as diferenças de um ou outro, qual é aplicável ou não ao seu contexto, e demanda aí estudos aprofundados em grande quantidade de materiais para poder fazer um teste de aplicação que muitas vezes não vai gerar resultado para aquele contexto do próprio praticante. Além disso, o trabalho ele avança no debate de produtização de métodos e ferramentas, que é bem incipiente na literatura, em especial, né, em contexto de alta incerteza e risco, características da dinâmica de empresas inovadoras. A gente percebeu na literatura que hoje as contribuições com relação à produtização especificamente de métodos e ferramentas, elas são poucas, né, são reduzidas na literatura, de uma forma direta e citando o termo produtização, a gente vê que existem trabalhos que tangenciam esse tema, mas não tratam, não estão muito centralizados, estão bem difusos aí, distribuídos na literatura em várias áreas diferentes. Em relação aos estudos futuros, a gente entende que é preciso aprofundar nos critérios de produtização de MEF, que pode ser feito com mais experiência, produtização de outros tipos de métodos e ferramentas, a aplicação do workshop a um número maior de praticantes. Hoje, para o desenvolvimento do trabalho, a gente aplicou a um número reduzido para manter um controle, a limitação ali do público do próprio parque tecnológico, mas a gente entende que uma aplicação mais aberta, com um número maior de praticantes, vai trazer insights melhores e mais interessantes para poder melhorar os processos e desenvolver tanto a teoria quanto a prática de produtização. E também temos a oportunidade do desenvolvimento de modelo de plataforma digital para métodos e ferramentas, para centralizar, ter um local centralizado para a divulgação desses métodos e ferramentas produtizados, que possam ser aplicados de uma forma mais imediata para conhecimento, para entendimento de suas funcionalidades, antes da definição do praticante em adotar definitivamente aquele método ou ferramenta no seu contexto, né? E também fica aí uma observação sobre a aplicação do MEF como serviço, né? Em que a própria plataforma digital, ela pode extrapolar aí as funcionalidades de disponibilização de MEF, né, e com o uso de talvez inteligência artificial e recursos de auxílio na aplicação e entendimento de como os praticantes eles utilizam determinadas métodos e ferramentas, a partir da interação desses usuários dentro de uma plataforma digital, possa ser fornecido serviço como auxílio à aplicação desses métodos, e, enfim, existe aí uma oportunidade de explorar essa questão do método ferramenta como serviço também, não apenas como um fornecimento aí técnico e de produto, né? Bom, eu agradeço a atenção, encerro aqui a apresentação e me coloco à disposição aí para a gente debater. Obrigado.